Nós estamos aqui agora falando de semelhança de triângulos. O que é semelhança de triângulo? A ideia é essa. Você tem uma figura. Você vai ampliar ou você vai reduzi-la. Aí você tem as figuras semelhantes. Repetindo. Tá certo? Você tem uma figura plana. Você vai ampliar ou vai reduzir. Essas figuras, a original, a ampliada ou a reduzida, a gente diz que são figuras, tá certo? São figuras semelhantes, ok? E no caso, nós estamos falando de triângulos. Então, ele diz, semelhança de triângulos. Primeiro caso, quando você tem ângulo, ângulo e ângulo. Nós chamamos ângulos congruentes. O ângulo do vértice A, ele tem a mesma medida do vértice B. Do vértice M. Do vértice B tem a mesma medida do vértice N. Automaticamente, se esse ângulo aqui for θ, medida θ, esse aqui também é medida θ. Então, na ampliação ou na redução de uma figura plana, não muda os ângulos internos e externos. Então, quando você tem dois ângulos congruentes, implica que o outro também é congruente. Então, caso lado, 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 é quando um lado tem três lados, tá certo? De medidas congruentes, ok? Então, essas são as notações matemáticas de congruência de semelhança de triângulos. Para indicar que um triângulo ABC é semelhante a um triângulo MNN, usamos essa relação. Isso aqui, senhores, é só notação matemática para poder familiarizar com a ideia de semelhança. Toda vez que dois triângulos forem semelhantes, podemos mostrar a seguinte razão entre seus lados. Então, os triângulos são semelhantes, então podemos escrever a constante de proporcionalidade. Que constante de proporcionalidade é essa? É que o lado AB está para o lado MN, assim como o lado AC está para MP, assim como BC está para NP. Essa é a ideia, onde K nós chamamos de razão de semelhança entre dois triângulos. Vulgarmente, eu estou dizendo quantas vezes eu ampliei ou reduzi a figura. Razão de semelhança é dizer quantas vezes você ampliou ou reduziu, tá certo? A figura. Se dois triângulos são semelhantes, com razão de semelhança igual a K, os lados correspondentes são proporcionais, com razão K. As alturas correspondentes são proporcionais, com razão K. O perímetro também são proporcionais, com razão K. Os raios da circunferência inscrita, quer dizer, parte interna, né? Os raios da circunferência inscrita no triângulo, dentro do triângulo, ou também da circunscrita fora do triângulo, são proporcionais com razão K. Lembre, os raios. As áreas dos triângulos são proporcionais com razão K2. Por quê? Porque a área, você tem ao quadrado. A medida ao quadrado. Metro vezes metro dá metro ao quadrado. As áreas também dos círculos inscritos, também a área é A ao quadrado. E a razão do círculo circunscrito, também a área é A ao quadrado. Quando eu falo de área, tem que ser A ao quadrado. Ó, eu gostaria de deixar a ideia de semelhança. Como é que nós fazemos? Se eu mostrar, eu tenho um triângulo aqui. Então, só uma dicasinha. E nós temos, pronto, nós temos aqui dois triângulos. Nós temos aqui dois triângulos. Então, vamos lá. Chamamos de A
B de C. Vou chamar de D, vou chamar de E. Esse ângulo eu vou chamar de alfa, esse ângulo vou chamar de alfa, medida alfa. Então, qual é a razão de semelhança entre esses dois triângulos? Como é que eu faço a razão de semelhança? Ora, meu amigo, a melhor coisa para fazer razão de semelhança é se apegar aos ângulos. Eu vou chamar esse ângulo de beta e vou chamar esse ângulo aqui de θ. Observem que eu tenho o ângulo externo, alfa, beta e θ. O ângulo interno, o triângulo interno, alfa, beta, então isso aqui é θ. O triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo ADE. Como é que nós faremos a razão de proporcionalidade? Razão de semelhança. Ora, vamos nos apegar aos ângulos. Não há necessidade de pegar esse triângulo, desmontar em dois triângulos e tudo mais. Então vamos lá. O ângulo alfa, no triângulo maior, alfa está olhando para que lado? Lado AC. Lado AC. No triângulo interno, o ângulo alfa está olhando para que lado? O lado AD. Essa é a ideia de proporcionalidade. Igual. O ângulo alfa. O ângulo beta, no triângulo maior, no triângulo ABC, ele está olhando para que lado? Lado BC. Beta, em relação ao triângulo menor, está olhando para que lado? DE, que é o lado oposto. DE. Lembre, alfa, beta, θ. No triângulo maior, no triângulo externo, o θ está olhando para o lado quem? AB. Nada de decoreba. Em relação, θ em relação ao ângulo maior, triângulo maior, está olhando para o lado AB. Em relação ao triângulo menor, ele está olhando para o lado AE. Então, meus amigos, eu tenho aqui a constante de proporcionalidade. Nessa figura, então, a maior dica do tipo pacífico, não precisa, lembre, você não precisa desmontar os triângulos para fazer a relação de proporcionalidade. É só observar os ângulos internos. Sempre é possível, tá certo? Sempre é possível observar os ângulos internos. Lembrando, alfa, quem está longe de alfa no triângulo maior, AC, no triângulo menor, AD. Beta, no triângulo maior, BC, no triângulo menor, DE. Θ, no triângulo maior, AB, no triângulo menor, θ, AE. Então, você tem aqui o que nós chamamos de constante de proporcionalidade. Polígonos semelhantes, de uma maneira geral, polígonos semelhantes. Porque polígono é uma figura plana, é linha poligonal, né, fechada, que tem vários lados, vários vértices, então é chamado de polígono. Polígono semelhante é quando você pega uma figura e amplia ou reduz. Essa é a ideia de semelhança. Lembrando que os ângulos internos e externos não variam. Então, eu tenho aqui a constante de proporcionalidade, porque está na mesma proporção. O lado A. Então, o que eu tenho aqui?
eu tenho o lado A, está para a linha, a mesma coisa, o lado B está para a B', o lado C está para a C', o lado D está para a D', o lado E está para a E' e o lado F está para a F'. Então, lembre, isso aqui é a razão de proporcionalidade, quantas vezes a figura foi ampliada ou reduzida. Se você quer determinar razão entre áreas, não é necessário calcular, tá certo? Eu só preciso ter a razão, da proporcionalidade. Vamos dizer que eu peguei esse polígono, ampliei 3 vezes. Então, implica que eu vou ter a razão entre áreas, vai ser 3 ao quadrado. Aí eu reduzi a metade. Então, implica que a razão de proporcionalidade vai ser elevado a 2. Essa é a ideia de razão de proporcionalidade. Vamos lembrar, matar saudade do triângulo, tá certo? Dos números num triângulo, os números pitagóricos, que são os famosos 3, 4 e 5. Então, nós sabemos que num triângulo retângulo, vale aquela relaçãozinha famosa chamada de Pitágoras. O maior lado chama de hipotenusa e os outros lados chamamos de catetos. Então, eu posso dizer que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Ou a soma dos quadrados dos catetos é a hipotenusa ao quadrado. Mas muitas vezes, tá certo? Para evitar cálculos, esses números são chamados de números pitagóricos, que rapidamente é o 3, 4, 5. Se você multiplicar por 2, multiplica todo mundo por 2, continua a mesma relação. Então, fica 10, 6 e 8. Se você dividir por 10, também permanece a mesma relação. Então, eu tenho 10, dividido por 10 vai ficar 1, 6 dividido por 10, 0,6, 10. Continua a mesma relação. A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado. São as relações pitagóricas. Pronto, nós temos aqui o triângulo retângulo. Lembre, triângulo retângulo porque tem um ângulo de 90 graus. Triângulo retângulo porque ele tem um ângulo de 90 graus. Então, a notação matemática é essa. Tem um ângulo de 90 graus. Triângulo retângulo. Tem esse ângulo de 90 graus. No triângulo retângulo, isósceles, quer dizer, lados congruentes. Lados, quer dizer, nós temos aqui os catetos, né? Catetos congruentes. Então, você pode aplicar Pitágoras, né? Então, eu tenho a ideia de triângulo isósceles, 2 lados congruentes, implica 2 ângulos congruentes. E se nós aplicarmos Pitágoras, vamos chegar a essa relação, que diz que no triângulo isósceles, então veja aqui comigo, a diagonal de um quadrado é L raiz de 2. Então vamos trabalhar para entender melhor como é que funciona isso. Nós temos um quadrado. Nós temos um quadrado que tem os ângulos internos 90 graus, certo? 90 graus, 90 graus e 90 graus. Então, se nós traçarmos aqui a diagonal, então nós vamos ter,
Observe, isso aqui é a diagonal do quadrado. E vamos chamar L e L os lados do quadrado. Então, nós temos aqui um quadrado de lado L. A diagonal, porque no quadrado as diagonais são congruentes, têm medidas iguais. Se nós aplicarmos Pitágoras nessa figura, nós temos que a diagonal ao quadrado, quer dizer, a hipotenusa ao quadrado, é a soma dos quadrados dos outros lados, dos catetos. Então, a diagonal ao quadrado vai ser 2L ao quadrado. A diagonal, o D seria mais ou menos, mas vamos ficar só com mais, que trata-se de um segmento. Então, seria raiz quadrada de 2L ao quadrado. Nós temos que o 2 não tem raiz exata. Como L é um segmento positivo, então você pode cancelar. E a diagonal de um quadrado é, na realidade, a diagonal de um quadrado, na realidade, é L raiz de 2. Sem decoreba, sem nada. Então, isso é a diagonal de um quadrado, aplicando Pitágoras. Muitas vezes, nós estamos resolvendo um problema que eu tenho um triângulo, retângulo e isósceles, ó. Esse aqui é um triângulo, retângulo, isósceles. Então, eu digo logo que a hipotenusa é L raiz de 2. Como assim? Então, se eu mostrar a você aqui, ó. Se isso aqui é A, isso aqui é A, então não precisa fazer conta. Então, isso aqui é A raiz de 2. Então, no triângulo isósceles, quando você tem... no triângulo isósceles, quando você tem essas medidas, não precisa perder tempo, porque é como se fosse um quadrado de lado L. Então, vamos falar agora, senhores, tá certo? De um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? O triângulo equilátero é aquele em que todos os lados são congruentes. Triângulo equilátero é aquele em que todos os lados são congruentes. Quer dizer, e os ângulos internos também são congruentes, formando um ângulo de 90 ou de 60 graus. Então, é o triângulo equilátero. Então, nós temos aqui L, nós temos L e nós temos L. Como é que nós determinamos a altura de um triângulo equilátero? Certo? Nada de decorebazinha nem nada. Vamos entender melhor. A altura, o que vai acontecer? Num triângulo equilátero, tá certo? Quando você traça a altura, essa altura vai fazer o papel de, certo? De mediana. O que quer dizer mediana? Vai dividir o lado oposto ao meio. Então, isso aqui fica L sobre 2. Isso aqui fica L sobre 2. Então, nós podemos, nesse triângulo, aplicar Pitágoras para calcular a altura. Então, implica que a altura ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado, isso aqui dá a hipotenusa, que é L ao quadrado. Então, esse é o nosso Pitágoras. Então, a altura ao quadrado, então, vou ter L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Fica L ao quadrado e fica 2 ao quadrado. Então, a altura ao quadrado vai ser, tirando o mínimo, que é 4, então vai ficar 4L ao quadrado menos L ao quadrado. Então, a altura vai ficar 3L ao quadrado sobre 4.
Pela propriedade de potência, a altura seria mais ou menos. Como trata de segmento e é positivo, a altura é um número positivo, então eu vou considerar só o mais. Então vai ficar raiz de 3L ao quadrado sobre 4. Vamos verificar quem tem raiz exata. O L ao quadrado eu posso cancelar o expoente 2, porque trata-se de um número positivo. Então vai ficar L. Raiz de 3 não é exato, deixa indicado. Raiz de 4 é exato 2. Então a nossa altura é, na realidade, a nossa altura é L, raiz de 3, sobre 2. Quando nós estamos tão acostumados a trabalhar, já sai automaticamente. Então, a altura de um triângulo equilátero, lembre, eu estou falando do triângulo equilátero. L, raiz de 3, sobre 2. O L é a medida do lado, tá certo? Raiz de 3 é uma constante, sobre 2. Isso representa a altura de um triângulo equilátero. Vamos falar agora a área dos quadriláteros. Então, vamos falar em áreas. O retângulo. Nós vamos falar do retângulo. Beleza? Nós vimos pouco tempo atrás que o retângulo ele tem lados opostos paralelos. Temos as diagonais se cruzando no ponto médio. As diagonais se cruzando no ponto médio. As diagonais de um retângulo são congruentes. Um lado do retângulo faz o papel de base. O outro lado faz o papel de altura. Ele está pedindo para calcular a área. Certo? Ele está pedindo para calcular a área do retângulo. Então, a área é toda a região que fica aqui dentro. Então, a gente chama a área, é a região delimitada, certo? Delimitada por esses segmentos. Então, a área de um retângulo é simplesmente a sua base vezes a sua altura dividido por 2. Então, a área de um retângulo é base vezes a altura sobre 2. Muitas vezes, vulgarmente, a gente diz que a área de um retângulo é a metade, certo? A área de um retângulo é a metade do produto dos lados. Ou nada disso, desculpa. É a metade, não. Metade é um triângulo. A área de um retângulo é simplesmente o produto dos lados. Tá certo? Não paralelos. Então, isso é um retângulo. A diagonal de um retângulo. Como é que eu encontro a diagonal de um retângulo? Se nós observarmos, deixa eu mostrar a vocês aqui o mesmo retângulo. Faz de conta que eu estou com a mesma figura semelhante. A diagonal, só vou separar aquela que me interessa. Então, como são congruentes, então eu tenho aqui a altura, eu tenho aqui a base. Então, a diagonal, eu quero determinar essa diagonal. Então, eu estou destacando esse retângulo. Então, relembrando, trata-se de um triângulo retângulo, então vamos lembrar de Pitágoras, que diz que D ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado, é a soma dos quadrados dos catetos. Então, B ao quadrado mais H ao quadrado. Como trata de segmento, só vamos considerar o sinal mais. Tá? Lembre, sempre é. Quando você vai extrair a raiz quadrada, é mais ou menos. Como nós temos um segmento, que é um resultado, um valor positivo, então vai ficar a raiz quadrada de B ao quadrado
mais h ao quadrado. Então, essa é a diagonal de um retângulo. A diagonal de um retângulo simplesmente é a raiz quadrada da soma das medidas dos lados ao quadrado. Pronto, nós temos aí a área de um retângulo. Pronto, um quadrado. Então, a diagonal, a área de um quadrado. Então, vamos ver como é que eu determino. No caso, nós temos aqui a área do nosso quadrado. Então, vamos ver aqui. Ora, o quadrado não é um retângulo? Se o quadrado é um retângulo, então eu posso dizer que a área de um retângulo é a base, que é L, vezes a sua altura. Ó, a área de um retângulo, só para reforçar, é base vezes altura. Um quadrado não é um retângulo. Quem é que faz o papel no quadrado? Quem é que faz o papel da base? L. Quem é que faz o papel de altura? Também L. Então, a área é L ao quadrado. Então, a área de um retângulo é simplesmente o seu lado ao quadrado. Às vezes, alguns quadrados, né, para não decorar, chama o lado de A. Então, se chama o lado de A área vai ser quem? A ao quadrado. Então, a área vai ser quem? A ao quadrado. E a diagonal, que nós já vimos na aula anterior, a diagonal é lado raiz de 2. Então, é L raiz de 2. Se fosse essa diagonal aqui, seria simplesmente a raiz de 2. Não precisa aplicar Pitágoras. É isso que nós alertamos aos nossos amigos. Básico. Pá, resolve o básico. Geometria é uma revisãozinha básica para que você possa amadurecer e resolver várias questões em provas de concurso, ok?